Bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo dentro das nossas casas. Bom dia, Espírito Santo, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por estar aqui agora, te agradecendo e engrandecendo o teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, você será notificado pelo YouTube. E deixe aqui o seu joinha, porque é muito importante para o YouTube recomendar a oração para mais e mais pessoas, tá bom? E o poder da palavra deste dia de hoje se encontra em 2 Samuel 11. E aconteceu que, tendo ocorrido 1 ano no tempo, em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher, muito linda e formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ele. E ela já tinha se purificado da menstruação. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou mensageiros para avisar Davi que ela estava grávida. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envie-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes para a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e os dias seguintes, e Davi o convidou. E ele comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do Senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pelas mãos de Urias. E escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente
da maior força, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morto. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Que poder de palavra, que palavra tremenda. O que o Senhor vem nos falar através desta palavra? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi cometeu todos os pecados que um homem não deveria de cometer. Davi cometeu o pecado do adultério, Davi cometeu o pecado do engano, Davi cometeu o pecado da traição. E Davi tentou esconder o seu pecado. Mas antes de tudo isso, Davi foi desobediente. Naquele dia, o Senhor havia ordenado para que Davi fosse para a batalha, porque naquela época todos os reis tinham que estar na frente do seu exército. E naquele dia, Davi decidiu descansar. E o dia que Davi decidiu descansar e desobedeceu a ordem do Senhor, Davi pecou. E além de ter pecado, tomado a mulher de Urias, Davi ainda tentou fazer uma armação, logo após Batseba dizer a Davi que estava grávida. Davi tentou fazer com que Urias descesse para sua casa e deitasse com ela naquele dia, para dizer que aquele filho que ela estava esperando não era dele. Mas naquele dia ele era um homem que queria honrar o seu rei. Ele decidiu ficar no palácio junto com todos os outros servos que ali estavam. E ele passou a noite lá na porta do palácio para aguardar o rei Davi. E o rei Davi insistindo para que ele descesse para dormir com a sua esposa, para passar a noite em sua casa. E ele se recusou. Ele falou que queria ficar ali guardando a entrada do palácio e cuidando do rei. Mas o que aconteceu? Davi, vendo que ele não iria descer, que ele não iria ficar na sua casa, Davi então armou o plano da sua morte, enviando uma carta e pedindo para que colocassem Urias à frente do exército, para que ele fosse morto. Por conta dos pecados que ele havia cometido, tomado uma mulher casada, e ele havia desagradado a Deus e ficou tentando esconder os seus pecados. Mas mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, ele falhou, mas também ele pagou um alto preço por tudo isso que ele fez. Mas o rei Davi havia cometido uma grande injustiça. Isso desagradou muito o Senhor. Então Deus enviou o profeta Natã até Davi para lhe dizer uma pequena parábola. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre.
O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprou e criou, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu bocado bebia, e dormia em seu regalo e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou-a para o homem que vieram a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse o profeta Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. E pela cordeira você tomou, e você a pegou em teus braços, porque você fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor teu Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as muralhas de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezas a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, o feriu com a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, e que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então este foi o preço do pecado de Davi. Nunca mais o sangue apartou da família de Davi. E a criança que a esposa de Urias estava em seu ventre nasceu com uma grave doença e morreu. Este é o salário da desobediência e do pecado. Muitas das vezes você desobedece o Senhor, querendo estar onde não é para você estar. Muitas das vezes você quer desviar do caminho que o Senhor te colocou e confiou a você para estar. E o pecado é exatamente isso. No dia que Davi achou que era para ele estar descansando e não estava ocupando a mente
com aquilo que o Senhor destinou para a vida dele. Ele deveria de estar na batalha, mas ele decidiu ficar em casa descansando no dia que não era para ele descansar. E foi exatamente naquele dia que tudo aconteceu. Que ele cometeu o pecado do adultério, que ele mandou matar o esposo da Batseba, e entre outras coisas. E por conta do pecado que Davi cometeu, o mal nunca mais saiu de dentro da sua casa. Mas ainda assim ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque Davi reconheceu seus erros, pediu perdão para Deus e disse: Senhor, arranca de mim o trono, o reino, a coroa, só não aparta de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia que sem o Senhor ele não era nada, sem o Espírito Santo de Deus ele não era ninguém. Receba esta palavra, amém? Deus, eu não sei, Pai, o que as pessoas que vão entrar aqui nesta oração têm passado. Eu não sei qual é o caminho por onde elas têm se desviado. Eu não sei qual é o engano que elas têm vivido em suas vidas. Eu não sei qual é o pecado que elas têm tentado esconder de Ti, Pai. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece todos os corações. E nada pode ficar em oculto diante de Ti. Deus nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade, não a nossa. Nos ensina a Te obedecer e a ouvir o Teu chamado. Nos ensina, Espírito Santo, a ter um coração segundo a Tua vontade. Nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Espírito Santo, a andar na Tua direção e nos Teus caminhos, para que a gente não venha pecar contra Ti, para que nós não venhamos fazer injustiça contra os nossos próximos. Aparta de nós, Espírito Santo, toda maldade, todo engano, toda preguiça, toda avareza. Davi pecou naquele dia porque ele sentiu preguiça de ir para a guerra. E o Senhor havia predestinado para ele que ele havia de estar sempre à frente do seu exército para guerrear. Não nos deixe, Espírito Santo, fraquejar. Nos ensina a enxergar todas as coisas que estão diante de nós, para que nós não venhamos nos enganar com pratos, com preguiças. Renova o nosso ânimo a cada dia, a cada instante, Pai, para que nós possamos prosseguir na caminhada. Arranca de mim toda a dúvida, todo o medo, toda a angústia. Me dá sabedoria para lidar com as coisas à minha volta. Toma minha boca, toma o meu ouvido e os meus olhos, Pai, para que eu venha enxergar como o Senhor enxerga e que eu venha falar como o Senhor fala. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o
e sempre. Amém? Que o Espírito Santo abençoe o dia de todos nós. Que o Senhor envie os anjos para acampar ao redor de cada um de nós, para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha dele, dos maus caminhos, dos maus pensamentos, de toda seta maligna, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta dele. Que o Senhor nos livre neste dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus, receba. Mais tarde eu estarei aqui com vocês novamente na oração da noite. Amém? Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Deixe aqui abaixo nos comentários o nome dos seus familiares e deixe o seu joinha, que é importante, tá? Para que o YouTube recomende a oração para mais e mais pessoas. Graça e paz.